Pessoal, meu nome é André Rubião, eu sou professor da Faculdade de Direito Milton Campos e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o conceito de democracia participativa. Se a gente pegar a etimologia da palavra democracia, ela nos remete à ideia de demos, que significa povo, e cracia, que significa poder. Ou seja, trata-se de um regime em que o povo exerce o poder. Como diz a célebre frase do Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas de que maneira o povo exerce esse poder? O conceito que nós estamos mais acostumados é o de democracia representativa. Ele nos remete à ideia de que o exercício da cidadania, o exercício do poder, o exercício da política pelo povo se dá através do voto. Nós elegemos os nossos representantes, daí o nome democracia representativa. Elegemos vereadores, deputados, senadores, prefeito, governador, presidente. Eles nos representam. Mas será que esse exercício da cidadania pode ir além do voto? Será que existem formas em que o povo possa participar de forma mais efetiva? Essa é a temática que a participação nos remete. Essa é a temática instigante que nos remete à ideia de que nós, cidadãos, o povo, podemos fazer um exercício mais amplo da nossa cidadania. Venham comigo que essa aula vai ser muito interessante. Se nós pegarmos a origem da democracia na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, a gente vai ver o quanto inovador foi essa ideia. Vejamos que era uma época de grandes reinados, grandes impérios, de povos bárbaros espalhados e, de repente, em Atenas, surge essa ideia de que o povo pode exercer o poder, não de forma hierárquica como era tradicionalmente feito por grandes reis, grandes imperadores, mas o poder podia ser exercido pelo próprio povo. De que maneira isso era exercido? O primeiro fator, óbvio, pelo voto, né? Em Atenas votava-se, mas havia diversas outras formas de participação em Atenas. Havia a possibilidade de deliberação em praça pública. As pessoas, né, na ágora, como era conhecida a praça pública, podiam deliberar. Havia um instrumento muito interessante chamado sorteio. As pessoas podiam ser sorteadas, elas iam para a praça pública, havia uma máquina chamada clerotério e as pessoas colocavam as suas bolinhas nessa máquina com os seus números correspondentes e podiam ser sorteadas para exercer diversos cargos. Cargos no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. Atenas foi um experimento fantástico de uso da cidadania. Todos os cidadãos, claro que o conceito de cidadania era limitado, por exemplo, as mulheres não participavam, mas para aquela época foi algo totalmente inovador, no sentido de entregar o poder ao povo. Tão inovador que eu recomendo fortemente um celebricíssimo discurso do Péricles, o grande estadista, um dos principais responsáveis pela implementação da democracia em Atenas, durante a famosa Guerra do Peloponeso, uma guerra entre Atenas e Esparta, as grandes superpotências da época entraram numa guerra sanguinária, uma guerra que durou mais de uma década. E no primeiro ano dessa guerra, Péricles faz um discurso conhecido como a oração fúnebre, em que ele fala, olha, nós estamos lutando aqui por uma causa inovadora na história. Nós criamos a democracia, vale a pena, o povo de Atenas, né, houve mortes, mas vale a pena lutar por essa ideia. É um discurso muito emocionante e que nos remete a essa ideia que nasceu 5 séculos antes de Cristo, que permanece até hoje. E mais do que nunca nós temos que valorizá-la. Mas o que aconteceu com essa democracia após o declínio de Atenas, da civilização grega? Ela foi pouco a pouco desaparecendo. Se nós pensarmos no Império Romano, o exercício da cidadania não foi tão amplo e tão efervescente como foi na civilização grega de Atenas. Se pensarmos na Idade Média, muito menos, né? Havia grandes reinados, poderes absolutistas, a influência da igreja, até que na modernidade, com as revoluções liberais, a gente teve o resgate da ideia de democracia. Então vamos ver como que isso aconteceu. Eu vou pegar aqui de forma paradigmática, de forma simbólica, a Revolução Francesa. A gente teve grandes revoluções liberais, talvez as 3 mais famosas sejam a Revolução Inglesa, a Americana e a Francesa. A própria Hannah Arendt indicou que foi a revolução mais importante do mundo, aquela que influenciou
o mundo ocidental como um todo. Então, o que acontecia na França em 1789? A França, um dos países mais importantes do mundo, ainda vivia com o pé na Idade Média, ou seja, ela vivia um estado extremamente absolutista. O rei Luís XVI, com a sua corte de Versalhes, vivendo de forma ostentatória, em toda aquela finesse, toda aquela luxúria, aquele glamour, enquanto o povo, como diz a célebre frase atribuída a Maria Antonieta, comia brioche. Né? Se não tem dinheiro para comprar pão, que coma brioche. Ou seja, o povo se revoltou contra essa situação, contra essa desigualdade, contra esse poder absolutista e fez a Revolução. A Revolução de 1789, então, significa a derrubada, né, do poder absolutista e a declaração de uma res pública, de uma coisa pública, de uma república, e a volta do regime democrático, ou o estabelecimento do regime democrático. E como que se deu esse regime democrático? Não somente na França, mas nos outros países ocidentais. Ele se deu única e exclusivamente através do voto. Aconteceram debates sobre a possibilidade de resgatar uma cidadania mais ampla, tal qual tinha sido exercida na Grécia, mas foi amplamente rejeitada. Não somente na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos grandes países europeus, que depois, com as suas colônias, exportaram esse regime de democracia única e exclusivamente representativa. Então, esse modelo mais amplo de uso da cidadania que os gregos utilizaram ficou esquecido ao longo da história. Mas eis que a democracia representativa, que nos trouxe grandes conquistas, a gente deve reconhecer a importância. A ideia da democracia participativa, ela não significa uma oposição à democracia representativa, ela significa um complemento à representação. Então a gente tem que reconhecer a importância, mas a gente tem que reconhecer também os limites. Havia uma grande expectativa na ideia da democracia representativa de que o voto traria uma representação, que o povo seria representado. A ideia de uma vontade geral, que nós delegaríamos a nossa representatividade aos representantes e que a soma de todas as nossas individualidades traria a expressão da vontade geral do povo. Ou seja, as leis seriam capazes de expressar essa vontade geral. As leis seriam capazes de nos governar de forma harmônica. Então havia um grande otimismo com a ideia da democracia representativa, com a ideia do voto, com a ideia das leis, mas que não foram correspondidas na prática. Eis que começaram a surgir algumas críticas. Se a gente pegar o slogan da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, nós vamos perceber que nem todo essa euforia, esse entusiasmo que essas palavras nos remetem foram de fato estabelecidas. A gente teve leis muitas vezes que favoreciam determinadas classes sociais em detrimento de outras, sobretudo após a Revolução Industrial. Eu gostaria de citar aqui 2 livros que se tornaram filmes muito interessantes que remetem a essa ideia. É o Germinal, do Émile Zola, que retrata as condições precárias dos trabalhadores nas minas na França, com jornadas de trabalho excessiva, salários miseráveis, né, péssimas condições de vida, e o livro Oliver Twist, do Dickens, que remete à ideia de trabalho infantil na Inglaterra. Ou seja, havia leis que permitiam essas situações que não condiziam com a esperança das revoluções liberais, da ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, de uma sociedade mais justa. Então houve uma crítica veemente à ideia da democracia representativa. A representação não dava conta de efetivar todo aquele entusiasmo, de efetivar todos os direitos que estavam sendo reivindicados. Essa crítica foi muito importante. Houve mudanças. A gente começou a ter leis mais justas. Mas pouco a pouco novas reivindicações surgiram e a democracia representativa continuou a sendo criticada. Eu poderia dizer que entre os anos 1945 até 1970, 1975, a democracia representativa viveu um período glorioso. Ela viveu um período de estabilidade, pelo menos no mundo europeu, e eu me remeto aqui ao mundo europeu, não de forma colonizadora, mas que foi um paradigma que foi exportado para outros países. Então, esse período parecia que a democracia representativa estava dando conta desses anseios da sociedade. Mas pouco a pouco começaram a surgir muitas críticas. E a gente começou a ter a ideia de uma crise da representação. Essa crise da representação, ela pode ser ilustrada de diversas formas, com diversos dados. Por exemplo, a desconfiança com relação aos políticos. De repente, a desconfiança começou a aumentar muito. Isso no mundo inteiro.
Existem dados, pesquisas que indicam que as pessoas já confiaram muito mais nos políticos e que hoje há um grau de desconfiança, não acreditam que são representadas. Outro dado interessante foi a questão da abstenção. Nos países em que o voto é obrigatório, as pessoas estavam votando menos, cada vez indo menos pessoas votar. Esse é outro dado interessante. Outro dado interessante foi a questão dos partidos. O número de pessoas filiadas aos partidos começou a diminuir no mundo inteiro. Então esses dados mostram uma ideia de crise, ou seja, as pessoas não estão mais confiando na representação. Então foi concomitantemente com essa ideia de crise da representação que a partir dos anos 70, 60, 70, começaram a surgir diversas iniciativas espalhadas pelo mundo, reivindicando a ideia de ampliar o leque da participação, ou seja, para que a cidadania fosse além do voto. Daí o surgimento do conceito de democracia participativa que se dá, sobretudo, nos anos 70. O primeiro elemento constitutivo dessa ideia de participação foi a criação do que a gente passou a chamar dos novos movimentos sociais. A partir dos anos 70, insatisfeitos com o resultado da representação, com o resultado da política representativa, das leis que eram feitas pelo parlamento, a sociedade começou a se unir em grupos chamados de movimentos sociais. Eu vou trazer aqui de forma paradigmática o movimento negro nos Estados Unidos. Eu recomendo fortemente um filme chamado Selma, que narra a história do surgimento do movimento negro organizado, ancrado na figura do Martin Luther King. Selma foi uma cidade onde eles fizeram uma primeira marcha e cujo simbolismo muito forte, com a ideia de desobediência civil, de resistência pacífica, e uma marcha que foi fortemente reprimida pela polícia, mas eles resistiram de forma pacífica, aceitaram o resultado daquele protesto, foram presos e com isso lançaram a ideia, o grito de desespero, da desigualdade que acontecia naquela situação de estratificação social, de racismo estrutural, em que um negro não podia entrar no mesmo local que o branco, que tinha que frequentar banheiros diferentes. Ou seja, que democracia representativa era essa que ela culminava em leis discriminatórias? Era preciso fazer alguma coisa. Daí o surgimento do movimento negro é um dos primeiros a se unir e criar a ideia de um movimento social. Vamos às ruas, vamos lutar, vamos protestar. Ou seja, é uma forma de participação. Não é uma forma ainda oficial, contemplada pelo Estado, mas é uma forma de dizer, olha, nós cidadãos queremos participar de forma mais ativa, estamos aqui protestando. Tá? Isso aconteceu com o movimento negro, com o movimento feminista. Outro filme que eu recomendo fortemente, As Sufragistas, na luta pelo voto das mulheres. O movimento ambiental, a gente pode pegar a história do Greenpeace. Existem documentários que contam a história do Greenpeace, uma história bastante inusitada de luta pela causa ambiental. O movimento pela paz, dentre diversos outros movimentos sociais que explodiram ali nos anos 60 e 70, o movimento estudantil no Brasil, podemos citar aí diversos espalhados pelo mundo. Uma segunda etapa foi a ideia de começar a institucionalizar. O que eu quero dizer com isso? A ideia de, tudo bem, os movimentos sociais estão pressionando, buscando mais participação, de que forma o Estado pode institucionalizar, ou seja, oficializar uma forma dessas pessoas participarem mais, uma forma do cidadão exercer a sua cidadania além do voto. Um dos primeiros elementos nesse sentido foram as audiências públicas. O que é a ideia de audiência pública? Quando eu vou fazer uma lei, geralmente essa lei era feita no parlamento pelos parlamentares. Mas a ideia da audiência pública era, vamos convocar uma audiência pública, ou seja, vamos possibilitar que as pessoas, a sociedade civil, o povo em geral, possa vir e discutir, debater, propor mudanças para essa lei. Essa é a ideia da audiência pública que permanece até hoje. Então vocês jovens podem se inteirar a respeito de leis do seu interesse e participar. Hoje é quase que imperativo, em questões mais polêmicas, que o parlamento convoque a audiência pública. E você vai lá e tem o seu exercício de voz, podendo influenciar na criação dessa lei. Outro mecanismo de democracia participativa são os plebiscitos e referendos. Ou seja, trata-se da ideia de que o parlamento cria uma lei ou pretende criar uma lei e consulta a população em geral a respeito daquela lei.
E nós temos a possibilidade, então, de opinar. Isso aconteceu no Brasil quando fomos consultados a respeito se gostaríamos da implementação do parlamentarismo, do presidencialismo ou da monarquia. E a população optou pelo presidencialismo. Outros mecanismos institucionais foram surgindo ao longo da história. E o Brasil, aqui, para o nosso orgulho, se tornou um dos maiores celeiros de experiências que remetem à democracia participativa. Um dos principais, e que foi exportado para o mundo inteiro, surgiu no começo dos anos 90, foi o orçamento participativo. Qual que era a ideia? A ideia era que, ao invés de o prefeito estabelecer o orçamento da cidade, formava-se um grupo de cidadãos eleitos, cada bairro elegia um representante, e esse conselho de cidadãos eleitos eram eles quem decidiam sobre a distribuição do orçamento da cidade. Essa foi uma das mais inovadoras experiências de democracia participativa. Vejam o grau de exercício da cidadania, o grau de participação de você dentro do seu bairro e poder eleger um representante da sociedade civil. Ou seja, não era um político profissional e esse conjunto de cidadãos iriam debater e deliberar sobre a destinação dos recursos da cidade. O Brasil, então, teve essa explosão de experiências de democracia participativa. Vou citar aqui mais alguns exemplos. Os conselhos e as conferências de política pública. Todo segmento dentro do Poder Executivo, por exemplo, educação, cultura, saúde, segurança pública, ele tem um conselho. Esse conselho ele é composto por pessoas da sociedade civil. Então você, jovem, pode procurar saber na sua cidade se existe um conselho de juventude. A prefeitura ela tem políticas voltadas para a juventude. Se ela tiver um conselho, você, jovem, pode participar desse conselho. Existem mecanismos em que você é eleito ou é indicado e participa desse conselho junto com os representantes da prefeitura. Vocês vão decidir em conjunto as políticas públicas voltadas para o público jovem. Eu fui gestor de juventude na prefeitura de Belo Horizonte, coordenador de políticas para jovens e organizei uma conferência com jovens, mais de 1.000 jovens, para decidir sobre as políticas públicas de juventude. Como que essa conferência, que é um instrumento de democracia participativa, foi organizada? Nós segmentamos o espaço em diversos grupos de trabalho. Juventude e saúde, juventude e sexualidade, juventude e esporte, juventude e lazer. E cada jovem, conforme a sua expertise, conforme a sua vontade, ia para algum desses grupos de trabalho. E lá eram debatidas as prioridades que a prefeitura deveria ter nesse segmento. Vou dar um exemplo. No segmento de juventude e sexualidade, após um amplo debate, elencou-se as prioridades e, em número 1, foi votado que a prefeitura deveria distribuir preservativos de forma gratuita para o público jovem. Ou seja, esse documento, ao final da conferência, foi encaminhado para o gestor, no caso eu, e eu encaminhei para o prefeito para que ele se pautasse pelas ideias que vieram dos jovens, ou seja, da população. Então vejam como que é um exercício da cidadania muito além do voto. Ou seja, não basta votar e o seu representante político tomar as decisões sobre o que é importante para o jovem. Nós estamos criando aqui um mecanismo de democracia participativa em que o exercício da cidadania vai além do voto, que você, cidadão, pode participar da política pública, pode participar da construção do espaço público. Então o Brasil se tornou referência com diversas iniciativas nesse sentido. E isso graças à nossa Constituição. Foi a Constituição Brasileira de 1988, não por acaso denominada Constituição Cidadã, que permitiu essa explosão da democracia participativa. Eu vou pegar ela aqui e vou ler para vocês o parágrafo único do artigo 1º, que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, ou seja, a ideia de democracia, demos, povo, cracia, poder. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, ou seja, a democracia representativa. A gente exerce esse poder votando e elegendo nossos representantes, ou diretamente,
nos termos dessa Constituição. Ou seja, diretamente. O povo pode ser consultado num referendo e falar sim ou não. O povo pode, através de uma conferência, através de um conselho, emitir sua opinião. O povo pode fazer um orçamento participativo. O povo pode propor leis. A gente tem projeto de lei de iniciativa popular. A Constituição nos permite que nós, cidadãos comuns, através de assinaturas, mandemos para o Congresso um projeto de lei. E vejam que interessante, a lei da ficha limpa, muitos devem ter ouvido falar, uma lei que determinou que pessoas condenadas em segunda instância não podem exercer cargos públicos. Essa lei foi importante para o combate à corrupção no Brasil e foi uma lei que veio da população. Uma ampla mobilização da população que colheu assinaturas no Brasil inteiro, mandou para o Congresso Nacional e após uma pressão enorme, com a ajuda da mídia, pressionando, porque havia um corporativismo muito grande dos parlamentares, muitos deles refratários a essa ideia, muitos deles com medo de acabarem caindo na lei da ficha limpa, mas com essa pressão social, a lei da ficha limpa foi aprovada. E é uma lei muito importante para o país, aprovada por meio de um mecanismo de democracia participativa, previsto na Constituição. E se a gente pegar a história da Constituição, como que a Constituição foi feita, como que esses artigos que remetem à democracia participativa foram criados, é uma história maravilhosa, porque ali também foi fruto de mobilização social. Não por acaso a gente tem a Constituição Cidadã. Foram milhões de assinaturas, milhões de marchas, movimentos sociais que foram ao Congresso e que mais de 100 propostas foram enviadas para o Congresso através de participação social, através de assinaturas. Muito do que existe na Constituição veio do povo. Foi instaurado um projeto em que o povo podia participar, o povo podia propor artigos da Constituição e diversos deles foram aceitos. Eles é que deram esse arcabouço de democracia participativa da nossa Constituição. Então tem uma legitimidade muito grande desse conceito no Brasil. Esse é um conceito importante pelo qual nós devemos lutar. Afinal, como diz a célebre frase do Lincoln, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Vamos exercê-lo. E a democracia participativa é um caminho fundamental para isso. Muito obrigado.